gente fala de prospecção, né, a gente fala de qual é a abordagem que a gente vai ter em cada etapa do funil. Nós usamos o funil baseado no Winning by Design, e ele é esse funil que é um pouco diferente, né? Ele não é o funil tradicional de vendas, ele é esse funil que tem esse princípio mesmo de entender que os clientes, eles têm um relacionamento com a gente muito além do momento em que ele vira cliente. A gente continua tendo impacto, a gente continua esse cliente, ele para nos indicar, né, para ele estar satisfeito, para ele permanecer conosco, ele tem que ter também todo um cuidado, todo um contato. Então, o funil de vendas, dentro do Winning by Design, ele não pode parar só na venda, né? Ele tem ali um grande gargalo na venda, mas depois esse processo também segue. A gente tem que ter também muito cuidado, né? Com essa pessoa depois que ela vira cliente também. Então, a gente começa aqui essa parte de reconhecimento, né? Esse reconhecimento, educação e seleção acaba sendo padrão também naquele funil que a gente vê sempre. Então, a gente tem ali, o cliente tem um problema, ele precisa saber que aquele problema tem alguma solução, ele precisa conhecer as empresas que podem ajudá-lo, e é nesse sentido dessa aproximação lá no início do processo que vai nos dar essa vantagem, né, da gente conseguir estar presente, né, a gente conseguir ajudá-lo desde o início, dessa marca estar visível desde sempre, assim, de ser a primeira marca que resolve isso na cabeça do cliente. Quando a gente olha esses pontos, né, como que eu posso solicitar informações desse cliente na hora que eu crio os meus conteúdos, na hora que eu crio as minhas landings, quando eu vou fazer um material, quando eu vou fazer uma pesquisa, que eu posso pedir de informação para ele, né? Então, se eu estou dando uma informação que é mais sutil, ele está ali reconhecendo o problema, uma coisa mais simples, eu não posso chegar pedindo o número de funcionários ou pedindo, sei lá, faturamento de cara. É uma pergunta muito evasiva, né, para a empresa. Tipo, eu não te conheço, como é que tu já está me pedindo essa informação? Também tem que ser estratégico, né? Porque a gente vai iniciar o relacionamento daqui a pouco com um material, um e-book, por exemplo, né? Então, por que eu vou perguntar alguns dados para ele então, sobre o negócio? Então, vamos perguntar mais para entender quem é esse, até para a gente poder qualificar esse lead, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente. Então, a gente vai fazer perguntas para entender que cargo ele é. Até porque a gente precisa saber qual perfil de público que eu quero falar. Então, contadores. Então, eu já vou perguntar ali, qual o seu cargo, né? Então, nome, e-mail, cargo aqui, ou no caso tu já trouxe uma reunião de uma opção de região, né? Principal problema. Então, assim, todas essas perguntas são muito pensadas para o teu negócio. Então, assim, pode ser que para ti tu não trabalhe tu trabalha em regiões específicas. Então, daqui a pouco eu vou perguntar primeiro sobre a região. Então, a gente vai trazendo campos ali que vão nos agregando sobre esse lead. E a gente sempre tem que começar com os campos que são mais importantes pra gente identificar quem é essa pessoa, né? Ou se ela realmente já tá um pouco mais qualificada. E claro que a gente não vai deixar formulários muito longos. Então, o intuito é aqui, dentro desse processo, quando a pessoa for avançando, a gente ir perguntando pontos específicos, né? Outros pontos. E pode ser bem dentro da estratégia mesmo. Então, eu estou fazendo 4 landings ou 4 materiais diferentes de reconhecimento. 2 de educação, 1 de seleção. Então, vocês podem... vocês pensam que o funil, ele está sempre, né, entrando pessoas e saindo. Então, a gente precisa ter um número maior de coisas mais no topo do funil, né? Mais nesse reconhecimento. Então, assim, que tipo de conteúdo uma pessoa que precisa do meu serviço vai procurar? Né? A gente gosta muito de um exemplo que nós temos, que é a nossa planilha de UTMs. Então, todas as pessoas que trabalham com marketing, que trabalham em agência, que querem medir os seus resultados, elas precisam taguear os links. Então, a gente tem ali uma landing com a planilha que a gente usa, nós disponibilizamos gratuitamente, e as pessoas acessam esse material. Elas não querem uma agência de publicidade no momento, elas querem taguear suas ações, mas... em algum momento, isso pode vir de uma questão, isso pode vir de um problema, e isso vai avançando até conhecer todos os nossos trabalhos, enfim. A gente ajudou essa pessoa no momento que ela precisava. E aqui a gente está falando muito sobre dados, né? A gente está falando sobre automação, automatizar o processo de geração de leads.
Quando a gente fala de automatizar, a gente precisa ter muito na nossa mente sobre os padrões. Então, como a gente fez aqui, né? A gente já está mapeando todas essas etapas. E é quase que isso que a gente precisa fazer dentro de um cenário prático, realmente, né? A gente vai precisar identificar quais campos que eu vou perguntar quando a pessoa estiver numa etapa mais inicial ali, nas minhas landings. E quais são as minhas landings que estão numa fase ainda de reconhecimento ali. Então, assim, o que eu vou perguntar dentro dessas etapas? Né? Então, isso é muito importante a gente ter na nossa cabeça. Então, a gente tem que planejar esses campos para que quando a gente vai planejar e depois a gente vai executar isso dentro das nossas landing pages. Né? Então, que é o local onde a gente pega esses contatos. Quando a gente fala de geração de leads, a gente sempre tem um formulário, né? A gente sempre tem uma base de dados ali. Né? Então, esse é um exemplo que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Né? Então, vocês podem pensar em quais páginas que vocês têm hoje de uma fase mais inicial ali de contato, uma coisa mais meio de funil, ali num sentido mais de a pessoa já está trazendo mais dados para ti, e ali numa fase de fechamento ali mais, né? Então, quais são esses campos que eu posso utilizar nessas landings e padronizar isso. Então, todas as landings dessa fase inicial vão ter esses campos, porque isso vai ser utilizado depois, lá na frente, de uma forma que a gente vai conseguir mapear e classificar o perfil desse lead. Então, isso é um ponto que a gente vai falar aqui. A gente está trazendo aqui bem um exemplo de um cenário de como vocês podem trabalhar esses campos e sobre a importância de pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso e tem que mapear isso literalmente no papel. No papel, para depois isso ser para ter uma força-tarefa, né? Caso vocês já tenham landing pages, fazer uma força-tarefa para padronizar tudo, né? E caso não tenham, né? Que seja criado, então, a partir do princípio já com essa estrutura que já foi pensada ali anteriormente. Isso. E o tipo de informação também ele vai depender muito do público. Então, é uma venda mais técnica, é um produto mais técnico, é um produto B2C, é um produto B2B. Isso tudo influencia, isso tudo muda. Quais são as perguntas que a gente vai fazer, em que momento a gente vai fazer. Mas vale muito entender, assim, perguntas que não são tão relacionadas, né? Que não são tão específicas sobre a pessoa, sobre a empresa mais no topo do funil. Conforme a gente vai avançando, a gente vai pedindo informações mais específicas, né? Informações que têm mais relação ali mesmo com a empresa, se for B2B, ou com a pessoa, né? Então, a gente consegue ir criando, vamos dizer assim, essa confiança para que a pessoa possa te passar essa informação sem receio, sem ela abandonar o site, né? Sem a gente perder esse contato. E até falando sobre isso, a confiança, ela é criada muito em cima do que vocês estão oferecendo para a pessoa, né? Então, por que a pessoa vai passar os dados para a empresa, né? Por que ela vai se conectar com a empresa? Então, é muito importante pensar em qual conteúdo eu estou entregando, né? Então, assim, muitas vezes, fazer um conteúdo bem atrativo é muito importante. Uma ferramenta ajuda muito, tipo assim, criar ferramentas, quando a gente fala de uma prévia do produto, né? Então, tipo assim, tem várias possibilidades, né? Eventos, lives. Então, assim, tem várias possibilidades que pode ser fomentado pela empresa, mesmo que ela não trabalhe com, né, seja B2C, por exemplo, mas vamos dizer assim, a empresa é uma empresa que trabalha com um produto moda praia. Quantas coisas que eu posso trabalhar, assim, daqui a pouco trazer, sei lá, um guia de viagem, um material que pode ser legal, que a pessoa que tem relação com o assunto que a empresa aborda, né? Tipo, pontos turísticos, né? Praias para conhecer. Então, tem uma parceria com uma dermato para dizer qual é o tipo solar ideal para o seu tipo de pele. Isso, pode ter alguma live sobre o assunto, algum benefício, algum ponto de desconto. Cupom de desconto é muito bom quando a gente fala de e-commerce. Então, assim, se inscreva para receber o cupom de desconto, para receber as novidades. Tudo isso são campos que a gente vai preenchendo, né? E aí, a partir disso, depois a gente vai trabalhando com esses dados, né? Que a gente está falando de dados aqui. E esses dados foram pensados para a gente poder mapear o perfil desse público. Né? E aí, a gente vai falar agora um pouquinho à frente sobre esse processo.